Boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Hoje, a nossa exploração vai mergulhar direto num diagrama técnico que é, honestamente, fascinante. Na nossa última análise, a gente entendeu o que é a prova de história, o POH, e como ela cria aquela sequência abstrata de hashes. Mas aí fica no ar uma grande questão, né? Como é que essa matemática pura vira um relógio de verdade? Um relógio com o qual todas as máquinas na rede consigam concordar? Bom, é exatamente essa mecânica de carimbos de tempo, o famoso timestamping, que a gente vai desvendar agora na arquitetura da Solana. Certo, vamos dar uma olhada no nosso mapa para esse projeto de engenharia. O caminho é bem direto. Primeiro, a gente passa pelo desafio do tempo. Depois, vamos ver a máquina de hashes e seus componentes cruciais, os ticks e os pontos de verificação. Para facilitar, a gente aplica o modelo da esteira e logo em seguida vê como tudo isso resolve o acordo entre validadores. Por fim, fechamos o desenho com os próximos passos na Solana. Vamos lá? Começando pela seção 1, o desafio do tempo. A ponte necessária entre hashes abstratos e uma ordem que é real, concreta. Vale muito a pena lembrar que a prova de história codifica a passagem do tempo repetindo a mesma função matemática várias e várias vezes. Só que pensa bem, uma sequência gigante de letras e números não serve como um relógio prático por si só, porque faltam referenciais reais. É aí que entra a necessidade brilhante de um carimbo de tempo determinístico. Essa é, sem dúvida, a âncora técnica de todo o sistema. Em vez de depender de um relógio de parede na casa de alguém ou de um servidor central, a rede cria um contador numérico totalmente independente, amarrado àquela sequência verificável de hashes. E o grande pulo do gato aqui está nessa palavra, determinístico. Isso significa que qualquer nó da rede, de um jeito completamente independente, vai rodar a matemática e chegar exatamente ao mesmo número, ao mesmo índice. E o melhor, tudo isso sem precisar confiar na palavra de absolutamente ninguém. Avançando para a seção 2, a máquina de hashes. Vamos entender a mecânica central desse hashing sequencial. É aqui que a gente dá a partida nesse motor de precisão recém-inventado. É uma engrenagem onde cada peça se encaixa obrigatoriamente na próxima, criando um movimento contínuo e perfeito. O rascunho de como esse motor pulsa começa com o valor inicial, uma semente, que gera o hash 0. E olha só que interessante, o sistema imediatamente pega o resultado desse hash 0 e usa como matéria-prima a entrada para gerar o hash 1. E a coisa segue assim por diante. Cada saída alimenta a próxima entrada de forma implacável, numa matemática fria e impiedosa. Como esse processo criptográfico é irreversível, a gente cria um pulso que só vai para uma direção, só dá para andar para frente. E o mais fascinante de tudo é que é perfeitamente viável contar de forma numérica cada um dos passos desse cálculo. Esse índice atua como um contador bruto e inegável do próprio tempo dentro da rede. Indo para a seção 3, tricks e pontos de verificação. O momento de adicionar marcadores e assinaturas na nossa cadeia. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é que apenas contar posições ao infinito seria um caos total, muito difícil de coordenar em larga escala. A gente precisa organizar esse fluxo contínuo de dados, adicionando divisões que sejam bem claras e autorizações concretas. Por isso, essa mecânica se organiza nesses 4 pilares funcionais. A cadeia de hash sequencial produz as saídas ordenadas de forma contínua, oferecendo aquela base imutável que a gente conversou. Em seguida, entra o tick. Ele atua como um marcador discreto em intervalos perfeitamente regulares. Ele adiciona uma granularidade, sabe? Como se fossem os segundos batendo num relógio. Depois, temos o ponto de verificação assinado, que é a inserção de uma assinatura atrelada a uma posição específica, ancorando toda essa matemática ao mundo real e associando a um líder da produção de blocos. Por fim, a mixagem de transação, que embute os dados de um evento financeiro ou de um código dentro da cadeia. Isso serve como uma prova irrefutável de que a inclusão aconteceu exatamente naquela posição. Olhando com a lente de um arquiteto de redes, a gente nota uma separação super inteligente de responsabilidades que otimiza todo o protocolo. De um lado da equação, temos o replay de hashing. É a parte da matemática reprodutível, extremamente barata e muito rápida de se verificar sequencialmente. A gente pode chamar isso de a força bruta do sistema. Do outro lado, equilibrando a balança, a gente tem a verificação de assinatura. É aqui que a confiança coordenada e a validação do mundo real entram em cena, através das checagens criptográficas assimétricas. Essa separação genial permite que a rede garanta o tempo de forma matematicamente fria, mas ao mesmo tempo consiga associar essa contagem à autoridade do protocolo sem engasgar o processamento de ninguém. Chegando na seção 4, o modelo da esteira, vamos visualizar esse relógio hash em ação. O cérebro humano lida muito melhor com dados abstratos quando eles ganham uma forma visual concreta,
A prova de história pode e deve ser vista como uma gigantesca esteira industrial operando a todo vapor. As regras de ouro são simples. O movimento é apenas para frente e cada entalhe dessa esteira carrega um carimbo único com a saída do hash gerado ali. Os ticks servem como se fossem marcas de tinta pintadas na borracha em intervalos regulares, representando os minutos. Já os pontos de verificação assinados são idênticos a um operador da máquina que vem e bate um carimbo de auditoria em entalhes bem específicos. Aliás, desenvolver a habilidade de construir modelos mentais precisos como esse é justamente um dos pilares de aprendizado da Ford College: pegar as arquiteturas hipercomplexas da Web3 e transformar em coisas visuais e fáceis de dominar. E onde as transações entram nisso? Bom, elas são como pequenos bilhetes físicos inseridos nesses entalhes da esteira. Quando o bilhete entra, ele inevitavelmente ganha a posição exata daquele momento. Simples e garantido. Se o desafio fosse resumir toda essa genialidade numa daquelas frases de para-choque de engenheiro, a regra seria exatamente essa. Cadeia é igual a ordem, tiques são iguais a granularidade, assinaturas são iguais a âncora. Essa é, literalmente, a tríade fundamental. A corrente sequencial da esteira traz a ordem absoluta dos eventos, as marcações pontuais garantem a facilidade da contagem rápida e os carimbos do operador prendem toda essa abstração aos slots do mundo real que a rede exige para continuar rodando. Vamos para a seção 5. Acordo entre validadores. Como as disputas de consenso são resolvidas. Evidentemente, nenhum sistema descentralizado global vai ser operado por uma única máquina num único lugar seguro. Como o sistema reage aos atrasos naturais da internet? Observando essa linha do tempo, dá para visualizar a esteira correndo de forma bem concreta. Imagina o seguinte, lá na posição ordinal de número 1000, a transação A é adicionada à mistura. 100 passos à frente, na posição 1100, a máquina imprime um tique. Logo em seguida, na posição 1200, chega a transação B. E mais para frente, lá na posição 1500, acontece um ponto de verificação assinado. Devido ao caos natural que é a internet global, um computador lá na Ásia e outro aqui na América do Sul podem receber esses pacotes em ordens completamente diferentes. Com a latência, é super possível que a transação B chegue alguns milissegundos antes da transação A em um desses computadores. Se isso fosse um banco de dados tradicional, iria causar uma inconsistência massiva. Mas o ponto crucial dessa história toda, e onde a genialidade do sistema brilha, é que o determinismo das posições é o que resolve a disputa de forma incontestável e não a ordem de chegada das mensagens na rede. Quando qualquer nó, em qualquer lugar do planeta, refizer a checagem da matemática dos hashes, ele inevitavelmente vai encontrar a transação A cravada na posição 1000 e a transação B cravada na 1200. Fim de papo. Não tem briga de latência, não tem debates caóticos para decidir qual evento aconteceu primeiro. A posição ordinal dentro do mecanismo é ditatorial, de um jeito extremamente bom, evitando gargalos de coordenação terríveis. Para fechar nossa arquitetura de hoje, seção 6, próximos passos na Solana. Conectando POH à arquitetura mais ampla. Com a engrenagem do relógio matemático totalmente compreendida, o próximo passo lógico é pegar essa máquina de marcação de tempo incrível e plugar na infraestrutura completa da rede de consenso, o que levanta imediatamente uma provocação fascinante para a gente refletir. Como exatamente esse relógio de hash super rápido se conecta de forma direta à alocação de slots, à rotatividade dos líderes e à verdadeira produção de blocos globais? Entender essa conexão final é dominar o grande diferencial de velocidade desse ecossistema inteiro. Fica aqui o convite aberto para acessar o endereço forge.college para aprofundar esse entendimento, descobrir cursos completos e continuar dominando os princípios mais sofisticados da Web3. A jornada do aprendizado transforma o que é complexo em ferramentas incrivelmente poderosas. Muito obrigado pela companhia em mais esta exploração oferecida pela Ford College. Até a próxima engrenagem.